אני מאמין עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. Olá, agora sim, estamos de volta. Vamos começar de novo aqui. Bom, nosso fio de hoje vai falar das Sefirot. E as Sefirot são as emanações divinas. E eu falei o seguinte, que nos dias de Shavuot, nos dias intermediários entre Pesach e Shavuot, nós fazemos algo chamado Sefirat HaOmer. Biblicamente, Sefirat HaOmer é a contagem dos 50 dias que ocorrem entre Pesach e Shavuot, e do qual se levava ao templo uma porção de cereais, uma medida de 1 homer por dia, que equivale a mais ou menos 3,5 litros de cereais. Trazendo para uma realidade um pouco mais moral, os nossos sábios cabalistas escolheram essa época para fazermos uma autoanálise a partir de uma temática rabínica chamada a Árvore da Vida, que é uma forma geométrica que representa metaforicamente a imagem de Deus refletida no ser humano. Essa Árvore da Vida é composta por 10 ou 11, vamos colocar assim, uma 11ª existe ali, secreta, chamadas Sefirot, plural de Sefirá. Então, Sefirá é contagem e Sefirá também significa, traduzida por emanações, ou seja, as contas, o número de coisas que Hashem tem refletidas em nós. É dito que Hashem nos criou a sua própria imagem, a sua própria imagem e a sua semelhança, e essa imagem não é uma imagem física, obviamente, é uma imagem de seu caráter. Então significa que o caráter de Hashem está refletido em nós, e os traços de sua personalidade, os traços de sua pessoa estão refletidos em nós também. E é por isso que esse desenho, essa árvore da vida, essa forma geométrica, ela tenta traduzir de uma forma alegórica a presença e os traços do caráter de Hashem na nossa vida. Você já deve ter visto essa forma na internet. Se você digitar lá Etz Haim, ou Árvore da Vida, você vai encontrar uma forma parecida com isso aqui. Bom, esse é o desenho que... Hã? Não falta daqui. Aqui, verdade. Ok. Pronto. Esse é o desenho que vocês vão achar na internet, em qualquer lugar. Digitar lá Árvore da Vida, Kabbalah, você vai achar esse desenho aí. O que significa esse desenho? Ele significa as características de Hashem que estão em nós. Ok? Se nós colocássemos aqui dentro de uma figura humana, teria um bonequinho mais ou menos assim. Ok? As pernas do bonequinho mais ou menos assim. Ele representa a forma humana e as emanações de Deus refletidas no ser humano. Ok? Então, vamos tratar primeiramente dessas duas Sefirot e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Hashem nos deu autoridade para governar o mundo. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a imagem da nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e tudo que se arrasta sobre a terra. Portanto, Hashem deu a nós autoridade para governar o mundo. Ok? E é por isso que a primeira Sefirá
é chamada de Keter. Keter em hebraico. A palavra Keter significa coroa. Ok? Coroa. Keter. Por quê? Porque ela representa a majestade divina que está depositada, ou que estava depositada no Éden, sobre o homem. Ok? Também simboliza, se nós colocarmos essa árvore da vida num contexto, não um contexto humano, mas num contexto da relação que Hashem tem com a existência, com esse mundo, eu posso dizer que o Keter representa a habitação divina, a esfera da habitação divina, o que as pessoas traduzem como céu. Ok? E eu perguntei então, eu tinha perguntado para vocês naquela hora, o que é autoridade? E algumas pessoas me falaram, autoridade é poder, outros falaram, autoridade é domínio, mas isso ainda não respondeu o que significa autoridade de fato. Governo. A palavra autoridade é algo mais simples do que isso. A palavra autoridade significa autorização. Tá? Autoridade, autorização. Portanto, ninguém tem autoridade. Toda autoridade é algo dado. Então, qual é a diferença entre poder e autoridade? A autoridade te dá poder, mas o poder não te dá autoridade. Uma pessoa poderosa, ela é poderosa por si. Uma pessoa que tem autoridade é porque ela recebeu de alguém essa autorização para exercer a autoridade. Então não existe autoridade que não tenha sido dada. Não existe autoridade que não tenha sido dada. Ok? Existem duas formas de eu obter a autoridade. A autoridade ela é obtida de cima para baixo e ela é obtida de baixo para cima. A autoridade de cima para baixo é uma transmissão de poder. Hashem criou o mundo, então ele tem poder. Ele concedeu poder a mim, a você, ao ser humano, para governar a terra. Isso é autoridade. Mas a autoridade também existe de baixo para cima quando alguém te dá autoridade sobre si. Ok? Quando ela te permite que você tenha autoridade sobre ela através de uma sujeição voluntária. Então, de uma certa forma, a autoridade que o homem possuía é uma autoridade que era dada por Deus a ele, mas também era uma autoridade que a própria criação lhe dava, porque reconhecia nele a natureza divina. Então, ao obedecer ao homem, a natureza estava reconhecendo no homem a autoridade de Deus. Ela, na prática, estava obedecendo a Deus através do homem. Nesse sentido, o homem era um gerente e não dono. Ok? É um sócio de Deus na criação, onde Hashem deu ao homem a autoridade para governar algo que ele fez e colocou o homem como a coroa da criação, a autoridade dele. É por isso que o primeiro aspecto que Deus deu ao homem, no exercício de seu governo, foi a própria autoridade. Então, o Keter representa essa autoridade, e o Keter também, numa análise mais universal, representa o próprio Deus ou a habitação divina. E essa Sefirá aqui embaixo é a Sefirá do Malhut, que eu vou representar aqui por uma plantinha, em homenagem ao nosso projeto Malhut aí. Uma plantinha. Por que uma plantinha? Porque a plantinha é aquilo que está na terra. Tá? Malhut é um reino. Reino. A palavra Malhut. Malhut. Reino. Não é Malkut, é Malhut. Malkut é uma forma errada que eles escrevem na internet, é uma forma brasileirada, coloca Malkut. É, Malkut. Na verdade é Malhut. Porque o Kaf tem som de Ra ou de K, com ou sem ponto, daí o pessoal brasileira as coisas, né? Tá?
Então, Keter e Malhut. Então, Keter representa a habitação divina e o Malhut representa a habitação do homem. Então, o céu e a terra. Mas dentro do ser humano, o Malhut significa, o Keter significa a autoridade de Deus sobre nós, e o Malhut representa o lugar onde Deus nos colocou. Ok? Eu sempre faço aquela pergunta, o que existe, de fato, o que existe entre uma coroa e um reino? Um rei. O que existe entre uma coroa e um reino? Um rei. Então, tudo que existe entre essas duas sefirot, a de cima e a de baixo, que representa o governo e o reino, é os aspectos do ser humano que refletem a natureza divina. Entenderam? Então, a partir daqui, nós vamos discutir, vamos conversar sobre essas características que viabiliza essa autoridade que Hashem nos deu e a atuação dele nesse mundo através de mim, através de nós. Então, a interação do homem com esse mundo depende da harmonização das características divinas em nós encontradas. Quando nós harmonizamos essas características divinas, nós viabilizamos o governo sobre esse mundo. Por que nós temos sucesso? Por que nós temos dessucessos, temos frustrações? Porque essas características que viabilizam essa atuação entre o céu e a terra estão obstruídas, estão desarmonizadas. E quando eu obstruo essas características, o poder de Hashem sobre esse mundo deixa de fluir de forma plena e ela é como se entupisse esses canos aqui e ela se concentra sobre o mundo de uma forma mais precária. Estou sendo muito prolixo, estou sendo muito complexo. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Está dando para entender? Está dando para entender, só não entendi prolixo. Não, prolixo é, se eu estou me repetindo demais, estou sendo muito repetitivo? Não, né? Não, eu já desenhei. Só se eu fizer em 3D agora aqui o holograma. Estou me fazendo compreender, né? A palavra que eu ia usar não era prolixo, era complexo. Né? Muito complexo, não. Então tá. Então, entenderam isso? Então, da mesma forma, o ser humano, com essas características, ele consegue ter uma interação com esse mundo 100% eficaz. 100% eficaz. Se eu conseguir harmonizar todas essas características, eu vou ser 100% eficaz. São pontos de conexões. Acho que você traduziu bem. Harmonizar todas elas não significa colocar todas elas em perfeito equilíbrio. Não, significa. Significa colocar elas em perfeito equilíbrio de acordo com aquilo que Deus quer para mim. Mais ou menos. Na verdade, o ser humano que Hashem criou tinha todas as sefirot em perfeito equilíbrio. E todas as mesmas. As mesmas sefirot em perfeito equilíbrio. É como se fosse O DNA de Hashem em nós. São iguaizinhos. Não. Não, mas as sefirot, é claro que elas determinam nosso temperamento. Personalidade. Sim, determinam. Mas se elas estiverem em harmonia, independente de como seja essa harmonia, elas funcionarão bem. Elas não... Está dando continuidade. Exatamente. Ela tem que ter uma interação, sabe? E por isso que esses risquinhos existem. Esses risquinhos aqui... Hã? Não, esses riscos representam a relação entre as sefirot, que eu vou falar. De que forma uma sefirá interfere na outra. Uma característica divina interfere na outra característica divina, de que forma ela equilibra aquela outra característica divina. E é isso que a Kabbalah estuda nesses dias de Sefirot. Exatamente. Ela estuda a interação entre as sefirot. Parece um pouco um tecido celular. Não tem. Com o próprio DNA. Com o próprio DNA, lembra o próprio DNA. Mas é claro que essa figura foi criada pelos sábios, ela é apenas uma figura representativa, geométrica, e fazendo uma alusão a isso, sabe? Só por uma compreensão, né? Tem gente que liga isso aos chakras, sabe os chakras? Mas não tem a ver, tá?
Na verdade, é uma aplicação mística, mesotérica, vou dizer assim. Tá? A diferença entre o misticismo e o esoterismo é que o misticismo é o estudo das coisas ocultas, o estudo daquilo que está por trás das coisas. O esoterismo é a aplicação das coisas ocultas no sentido de manipulá-las de forma, como sortilégios, de uma forma idolátrica. Então, uma pessoa mística não é uma pessoa esotérica. Tá? O esoterismo seria mais ligado à aplicação do misticismo de uma forma idolátrica. Como, por exemplo, ter amuletos em casa, acreditando que aqueles amuletos vão trazer algum tipo de energização para mim. Isso é esoterismo, isso não é misticismo. Muitas casas têm um elefantinho. Um elefantinho virado para a porta. Até dentro do judaísmo, gente que acha que é a mezuzá que protege a casa. Isso, a mezuzá protege, a mezuzá não protege a casa. Você ter uma... Né? O mandamento de cumprir a mezuzá protege a casa, mas a mezuzá em si, enquanto objeto, não protege nada. Se eu tiver uma tourada em casa... Exato, exato. Existe sim kedushá nas coisas de Hashem. Mas existe Como, uma certa santificação em cima disso. existe uma certa... Mas não existe um certo campo, ou eu que estou pensando coisa? Um campo de kedushá? Um Existe. Existe, se você coloca uma mezuzá ali, não cria um certo campo? Sim, cria. Cria porque assim, por exemplo, nós temos a Arca Sagrada que ficou na casa de Obed-Edom, falei hoje na Paraxá. Ela não trouxe brahá para a casa dele, porque ela não representava a presença divina. Eu acredito que sim, mas eu não posso levar isso como um amuleto. Entendeu? Então aquilo vai me trazer sorte. Bom, a mesma arca trouxe azar para os filisteus. Tá? Então está muito ligado à interação do sagrado com o profano. Na verdade, o que cria é porque você colocar É uma conexão. a mezuzá, você está cumprindo um mandamento. Isso. Você cumprir, você está Se conectando, exatamente. É essa a ligação que acontece. Essa questão da arca ter trazido sortilégio para um... Qual que é o... Sorte para um, sortilégio Para não. um e sortilégio Não, e maldição para o outro, né? É a mesma questão das próprias Sim. pilote. Aham. Se levar elas têm tanto o lado positivo quanto o negativo. Exatamente. Se levar para o lado negativo, elas acabam sendo maldição. Exatamente. Né? Talvez esse seja o equilíbrio que você esteja querendo. Exatamente, o equilíbrio. Equilíbrio entre aquilo que é bom e o que é ruim. Sim, e é por isso que eu vou falar das Sefirot e dizer que Sefirot não são qualidades, tá? Sefirot são características. Elas são qualidades ou defeitos. Dependendo se você virar aqui a bolinha, sabe? Você vai virar assim, tem dois lados, de moedinhas com cara e coroa. Então, cada sefirá, ela é uma característica divina em nós. E se não tiverem, elas estão em nós, todas elas estão em nós. Algumas em maior evidência, em menos evidência, mas elas estão. Mas elas podem estar com o seu lado virado. Pode ser característica e benefício. Né? É o benefício ou o malefício, mas é a mesma moeda. Ok? Então vamos lá. Nós temos o primeiro conjunto dessas características dessas sefirot é o conjunto chamado das sefirot intelectuais. Intelectuais. Que são Chorma, escreve com CH, com outro CH, MAH. Chorma, Binah e Da'at. O que é Chorma? Sabedoria. Ok? Binah, inteligência. E Da'at, conhecimento. Só que não é o conhecimento como vocês entendem. Não é apenas conhecimento, a ciência no sentido de conhecer uma coisa. É um sentido diferente. Então vamos colocar aqui. Binah é inteligência. Inteligência no sentido de capacidade Exatamente. de Receber conhecimento. Ok? Binah é a inteligência. Uma mente inteligente. Uma pessoa inteligente. mais de aprender.
capaz de aprender, com uma facilidade maior de aprender. Ok? A Hormá é a capacidade de aplicar o conhecimento. Na hora de tomar decisões, é sabedoria. Não adianta eu ter um monte de conhecimento e não ter sabedoria. Sabedoria, ela está ligada à interação do ser humano com as circunstâncias ou com as coisas. Tá? Por exemplo, Salomão tinha sabedoria. Ele aplicava o conhecimento e ele tinha algo que Hashem me dava para ele, uma sabedoria de nível espiritual, em que ele fazia uma leitura das coisas de uma forma sábia. Tá? Então, e o Da'at é conhecer com a alma. Tá? A palavra Da'at escreve assim. Da'at. E ela vem do verbo Yada'a. E o verbo Yada'a significa conhecer no sentido bíblico. É uma palavra usada para saber, atayodea, você sabe, você conhece, ou também significa relação conjugal. Abraão conheceu Sara. Então, o nível da At, o aspecto da At é o aspecto da intimidade. E por isso que ela está pontilhada aqui. Porque a Da'at não é uma sefirá natural, ela é uma sefirá espiritual. Alguns têm, outros não têm. Outros têm tão pouco que não é perceptível. E também é possível adquirir. Por isso que ela sempre aparece pontilhada. É por isso que as pessoas falam 10 sefirot, quando na verdade são 11. Ela é de série. Hã? Ela é de série. Ela não é de série. As outras são. Ela é adicional, é item adicional, não é item de série. É o místico do místico. É o místico do místico. Então, o Da'at é a capacidade de você enxergar as coisas por trás das coisas. Tá? O Da'at está ligado aos sonhos, está ligado ao sexto sentido, está ligado a um discernimento, e está ligado a uma compreensão simbólica, metafórica. Todas essas são características do Da'at. Tá? Bom, essas sefirot, elas têm o lado bom e o lado ruim. Todas têm. Por exemplo, Falar do lado ruim é como se elas fossem um conjunto de coisas. Uma precisa da outra para... Sim, todas elas precisam. Por isso que eu coloquei elas dentro de um conjunto de sefirot intelectuais. Depois eu vou falar das sefirot emocionais. Tá? Então aqui, essas sefirot intelectuais, então, a Biná. Tem a parte toda... Não, Biná tem parte boa e ruim. A palavra Biná não significa necessariamente uma coisa boa. Tá? Por exemplo, pessoas com Biná, com inteligência, elas podem desenvolver essa inteligência para o bem ou para o mal. Ela pode ser uma pessoa articuladora para o bem, ou ela pode ser uma pessoa articuladora para o mal. Ela pode se tornar ela é uma pessoa que tem biná, é uma pessoa que tem lógica. Basicamente, a característica da biná é a lógica. Então, por exemplo, a biná, ela vai determinar se você é mais ou menos cético. Ok? Porque se você tem muita Da'at, mas não tem biná, você pode ir para um lado, vai se perder nas suas próprias divagações. Então a biná, ela contrabalança com o ceticismo. Tá? Mas o cético é uma coisa positiva, a incredulidade é uma coisa negativa. Os dois aspectos dela. Qual é a diferença entre o cético e o incrédulo? O cético questiona, o incrédulo simplesmente não acredita. Exatamente. O cético não acredita em tudo. Cético até que se prove o contrário. O cético não acredita em tudo. O incrédulo não acredita em nada. Ele simplesmente não acredita.
Por exemplo, uma pessoa cética na religião, ele é um racionalista. Eu me considero uma pessoa cética, porque a gente lê a Bíblia de uma forma cética, não de uma forma incrédula. Eu sempre tento trazer mais para o campo da racionalidade, vocês sabem disso, é uma característica minha. Eu não sou uma pessoa muito de ficar acreditando por exemplo, eu falei do diabo hoje, do Ra-Satã. A minha compreensão de Ra-Satã é uma compreensão cética, lógica, aplicando ela dentro de uma racionalidade e não entendendo ela de uma forma mitológica. Tá? Pessoas céticas são pessoas que entendem a coisa do lado lógico. Mas eu poderia simplesmente dizer, não existe nada, não existe Deus, não existe coisa nenhuma. O que existe é isso aqui é isso aqui mesmo, acabou. Acabou. Entendeu? Aí eu desequilibro. É o outro lado da Biná. É o lado da incredulidade. Então a Biná, ela é muito boa. Uma pessoa que não tem ceticismo, uma pessoa, sabe? Ela acredita em tudo. Ela é uma pessoa que ela não tem, ela acredita em lendas, ela acredita em superstições, ela acredita em ídolos, ela acredita que é possível falar com os mortos, ela acredita nessas coisas. Acredita em todas as religiões ao mesmo tempo. Ela é uma pessoa, sabe, ela é um barco sem âncora. Que no fundo não acaba acreditando em coisa nenhuma. Ela não tem, sabe, ela acredita em coisas assim absurdas. Então ela tem que ter Biná. A Biná é importante. A inteligência é uma coisa importante. Então uma pessoa pode se tornar um cético, um racionalista, ou ela pode se tornar um incrédulo por completo. Duas pessoas com características de Biná no campo científico. Nós temos Einstein, grande matemático e físico, que nunca deixou de acreditar em Deus. Okay? Nunca. Ele entendia que as leis da física eram o alfabeto pelo qual Deus desenhou e arquitetou o universo. Einstein acreditava em Deus. De uma forma toda cética, como lhe era característica, ele não era um religioso, mas ele não era um incrédulo. E do outro lado, nós temos uma outra personalidade, que eu sempre me engano, o nome dele é Stephen Hopkins, não é isso? Hopkins, né? Stephen Hopkins, ele é um físico também da mesma área de Einstein. Ambos procuravam a mesma coisa, a equação do tudo, né? Ou a teoria do tudo, que é uma única equação que explique todas as leis do universo em uma única equação. Os dois estavam procurando a mesma coisa. Ele é um homem extremamente inteligente, que no âmbito da física quântica, no âmbito da ciência subnuclear, não é? Na esfera abaixo do tamanho do átomo, e descobriu as dimensões, explicou o espaço-tempo de uma forma diferente de Einstein, um pouco mais... Está vivo ainda. Vocês lembram, vocês conhecem ele é completamente tetraplégico. Ele não mexe nem mais a face do rosto, né? Os músculos da face, e ele se comunica praticamente através de uma voz cibernética, um monitorzinho, né? Então e ele é completamente incrédulo, não acredita em Deus, não acredita em nada. Duas pessoas combinar. Bom, uma pessoa com sabedoria, ela também pode usar essa sabedoria para o bem e para o mal. Uma das principais características de uma pessoa sábia é a capacidade de mediar situações. Então ele pode se tornar um articulador ou ele pode se tornar um manipulador. No campo da política, uma pessoa sábia pode influenciar todos para o bem. Não é? Pode influenciar todos para o bem. Não, já tem um exemplo chamado Oswaldo Aranha, é o nome dele, um político. Foi embaixador da ONU e foi quem articulou os países todos para fundar o Estado de Israel. Grande articulador político. As pessoas, quando pensam em política, pensam no Brasil aqui, né? Essa brincadeira aqui. Não é isso que eu estou falando. A política como um todo.
Pensa em Salomão, porque Salomão é um grande político, né? Agora, uma pessoa também pode se tornar uma pessoa manipuladora. Com essa mesma sabedoria dela, ela pode levar essa sabedoria para um lado do mal. Ela continua sendo sábia, mas ela se torna uma pessoa calculista, ela se torna uma pessoa perigosa. A sabedoria na mão de uma pessoa má é uma sabedoria aplicada para o mal, uma pessoa perigosa. Ok? Entenderam? Tanto a sabedoria quanto a inteligência tem um lado bom e um lado ruim. Ela pode manifestar coisas boas ou ruins do ser humano. É por isso que as sefirot precisam estar ligadas a outras sefirot para se balancear. Por isso que entra. Ok? Bom, o Da'at. O Da'at é o conhecimento com a alma. Uma pessoa que tem Da'at, ela pode tender para a profecia ou ela pode tender para a adivinhação. Se eu fosse espírita, eu ia chamar a Da'at de mediunidade. É a capacidade de enxergar o oculto. São pessoas mais sensíveis. São pessoas que sonham, são pessoas que têm visões, são pessoas que têm sensações. Sabe aquela pessoa, quando acontece alguma coisa, ela tem uma sensação? O déjà vu, né? Mas ela tem uma sensação, enquanto ela não sabe que está acontecendo alguma coisa, ela tem uma sensação. Depois ela vai descobrir que estava acontecendo alguma coisa na hora que ela teve aquela sensação. Essas pessoas têm a característica da Da'at. Pessoas assim podem desenvolver essa característica para a profecia. Pode se tornar com pessoas como Daniel, que tinha a característica do Da'at muito presente, latente na sua personalidade. Ou ela pode se tornar um Bilam, um agoureiro. Entende? Ela pode adivinhar, ela pode usar essa veia premonitória dela, essa capacidade que é uma capacidade humana oriunda de Deus, e se tornar um adivinho. Ok? A ponto de conseguir ver realmente as coisas. Por quê? Porque o tempo são páginas. E algumas pessoas têm a capacidade de ver as páginas seguintes. Ou pelo menos sentir, interagir com isso, muitas vezes de uma forma que ela não sabe explicar. Pena que não dá para ver aquilo que a gente quer, né? Não, Quero ver não a entendi. tal página. Ah, sim. Oi? O quê? Não, A minha, que sim. vem de Deus, né? Não é uma coisa que você escolhe o que você vai ver. Mais ou menos, porque se você É desenvolver, uma profecia sobre tal coisa. A profecia não vem. vem, porque, por exemplo, Daniel orou a Deus e Deus revelou a ele a profecia. Que Nabucodonosor falou, olha, tive um sonho, interprete o sonho. Pode contar o sonho? Não, não posso contar. Você vai ter que saber o sonho e a interpretação. Sim? Então, isso é Da'at, de verdade. Mas ele precisava ter, primeiramente, essa veia. Veja bem, entre ele e Hashem tinha que ter isso aqui. Se não tiver isso aqui estiver obstruído por alguma forma, não tem, não desenvolve. Todas as sefirot, na verdade, são oriundas daqui, de Deus. Tá? E elas estão em nós, elas têm que estar o caminho para elas tem que estar desobstruído. Ellen Goldwhite, uma das fundadoras do movimento adventista, que muita gente conhece, ela tinha uma tese de que pessoas que comiam muita carne obstruíam sua relação com a profecia. Ela tinha essa tese. Na prática, pessoas que comem muita carne, elas fazem com que a atividade sanguínea do seu corpo se concentre naquilo que é gástrico. E o corpo fica mais pesado e elas perdem sua capacidade cognitiva um pouquinho, enquanto o corpo está digerindo aquela carne. Ela é muito pesada para o corpo, é como se ela tirasse energia de um canto e trouxesse para o outro. Então, as pessoas que gostam muito de carne, que tomam muita carne, é verdade. As pessoas que gostam... Oi? O organismo faz isso. Pessoas que comem muita carne e pessoas que tomam vinho, com pessoas muito ligadas ao físico. Quanto mais uma pessoa é ligada ao físico, quanto mais ela é ligada em comer, quanto mais ela é ligada em
no prazer do físico, ela interrompe suas veias espirituais, que conectam ao servidor, sabe? A sua conexão, nós enquanto terminais de computador, perdemos a nossa conexão com o servidor de todo o conhecimento. Porque em Hashem, na verdade, está todo o conhecimento. Quando nós estabelecemos essa via de ligação, nós acessamos o conhecimento que está, na verdade, no sagrado. Ok? Então nós temos acesso ao conhecimento do próprio Deus. Nós enxergamos o mundo a partir do olhar divino. Que coisa louca isso, né? Tanto que, não é? É uma coisa muito louca isso, porque nós estamos acessando o servidor lá na fonte dele. Agora Bilam olhou, e quando ele fechou o olho, ele falou, eis que enxergo com os olhos fechados. Ele fala, aquele que enxerga de olhos fechados. Imagina se você enxerga, mas a cortina da sua pálpebra não fecha o seu olho. Você fecha o olho e você vê outra coisa. Já pensou? Você vê o que ninguém está vendo. E ele viu, ele falou, eis que vejo, mas não agora. Eis que olho, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Ele viu, e ele falou, quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Ele não viu aquelas tendas ali. Ele viu uma outra coisa, que só ele sabe. Tanto que ele se espantou, daí que vem a música Matovo, quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e a tua morada, ó Israel. Ele viu, Hashem mostrou a ele outra coisa ali. Mostrou uma coisa que a gente não consegue ver. E ele foi lá para amaldiçoar e abençoou. Bilam tinha Da'at, tanto quanto Daniel tinha Da'at. A Da'at não é uma coisa fácil de administrar. Muitas pessoas adoecem. Daniel adoeceu quando teve aquelas visões. Algumas pessoas com Da'at chegam a tornar-se loucas. Elas desenvolvem patologias psiquiátricas, porque os odres delas não são compatíveis com o nível de Da'at em que ela acaba se aprofundando. Ok? Vocês entenderam isso? Então, o conhecimento dessas coisas, ela pode levar, o conhecimento dos mistérios pode levar ao sortilégio, pode levar à superstição, pode levar à idolatria, pode levar à adivinhação, premonição, ou ela pode levar à revelação divina. A mesma característica. A mesma característica. Por que que pessoas têm visão após fazerem jejuns? Porque Daniel fez jejum de 21 dias. Porque ele sublima um pouco, ele eleva a sua condição da sua alma animal, que está aprisionada àquilo que é físico, e ele desobstrui essa relação, como se ele flutuasse, né, metaforicamente falando, entre o céu e a terra. Ele eleva a sua mente fica totalmente desobstruída, e aí ele consegue falar sem estática. Quando você tem Da'at, mas você está muito comprometido com esse mundo, é como se você estivesse numa ligação telefônica, mas com estática. E quando você vai se eliminando aquelas estáticas, você tem uma ligação limpa. Você entende? Quanto maior é a sua elevação espiritual, mais você consegue ver as coisas com mais nitidez. Com mais nitidez. Diga. Na verdade, é um desapego. Sim. Se a pessoa tivesse, Isso. né, desapegando as Isso. coisas Isso. materiais Uhum. e o foco. Sim, o foco espiritual. o foco espiritual, mas não é exatamente o desapego, mas muitas vezes a abstenção momentânea, temporária, muitas vezes, apenas para enfraquecer o corpo e fortalecer a mente. Entende? Ou a alma, ou aquela sensibilidade que a gente tem, não é isso? Bom, vamos partir para as sefirot emocionais, que são essas 4 aqui. Vou chamar as 4 de sefirot emocionais para a gente não dividir em outro subgrupo, para não complicar demais. Bom,
Aqui nós temos o Hesed, ok? CH, Hesed, 2 S. Ok? Hesed e Gevurah. Hesed e Gevurah. Hesed, as pessoas traduzem por bondade, emocionais. As pessoas traduzem por bondade. E Gevurah, as pessoas traduzem por força. Tá? Mas eu vou traduzir de forma diferente. Vou traduzir por resistência, tá? Obstrução, resistência e liberalidade. Tá? Vou traduzir diferente. Hesed é aquilo que dá. Gevurah é aquilo que retém. Ok? Vamos trazer isso para o campo da vida financeira, por exemplo. A vida financeira. Hesed é uma pessoa que ela é mais liberal. Então, uma pessoa que tem Hesed é uma pessoa que pode desenvolver a Tzedakah. Ok? Ela pode desenvolver a característica de dar com liberalidade. O apóstolo Paulo fala que aquele que dá com liberalidade. Dá de uma forma espontânea. Ela gosta. Dar lhe dá prazer. Mas ela também pode desenvolver uma característica perdulária. O que é uma pessoa perdulária? Uma pessoa que gasta demais. Que perde, uma pessoa perdulária, alguém que perde. Então o Hesed está ligado à perda. Porque se você dá, você perde. O Hesed está ligado a uma pessoa que sai perdendo. Ela desenvolve essa característica de perder, e o perder não dói nela. O lado bom é a tzedakah, o lado ruim é a perdulariedade. Uma pessoa perdulária é uma pessoa que nunca consegue ter nada. Ela tem a mão furada, tem o bolso furado, sabe? Ela gasta muito, ela não guarda. Então esse é o lado bom e ruim do Hesed. O Hesed, ele é a facilidade de dar. Ele é um cano sem registro. Ele é o cano sem registro. Qual é o registro do Hesed? É a Gevurah. A Gevurah é a resistência. Ok? Então, uma pessoa com Gevurah, no mundo financeiro, é uma pessoa que guarda, uma pessoa que poupa, é uma pessoa prudente, uma pessoa que não... Disciplinada, porque a Gevurah aí já é no campo da atuação... Hã? A parte boa da Gevurah. A parte boa. A negativa da Gevurah, no caso da vida financeira, é a avareza. Uma pessoa com Gevurah, ela também pode desenvolver a avareza. Então, da mesma forma que o Hesed desenvolve a tzedakah, a Gevurah desenvolve a avareza. Da mesma forma que o Hesed desenvolve a perdulariedade, o Gevurah a precaução, como é que chama? A disciplina. Então, guardar, ela retém. Então, uma equilibra a outra. A pessoa que tem Hesed, que não é equilibrada pela Gevurah, é um cano sem registro. Mas uma pessoa que tem Gevurah demais é um cano com o registro fechado. O tempo inteiro. Então, a Gevurah é o registro que regula o Hesed. É preciso ter Gevurah sobre o Hesed, e é preciso ter Hesed sobre a Gevurah. A Hesed vai abrir o registro. E a Gevurah vai fechar a água. Então essa relação ela precisa existir. No campo da interação social,
Uma pessoa com Gevurah, ela não é uma pessoa suscetível. Ela é uma pessoa, mais centrada. É uma pessoa mais resistente. Ela não é uma pessoa influenciável. E ela é uma pessoa disciplinada. Ela resiste. Isso é o lado bom. Nas suas interações sociais, a Gevurah pode levar à teimosia, à resistência, à rebeldia e a nunca ceder. Esse é o lado ruim da Gevurah nas nossas relações pessoais. Com Hashem, por exemplo, o povo de Israel resistia a Hashem. Era um povo teimoso, de dura serviço. Lado ruim. O lado bom, ele também era teimoso e dura serviço com relação à idolatria. O povo judeu não se dobra. Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na historinha diante da estátua, eles falaram, se prostra, eles falaram, não. Não vão. Não vão aquecer a fogueira. Ok. Vai agora? Não. Eles resistiram. É a capacidade de não ser influenciado. Uma pessoa com força. Uma pessoa com caráter. Uma pessoa com convicção. Mas, ao mesmo tempo, se isso for também desequilibrado, uma pessoa que não aceita nenhum tipo de opinião, não muda nunca, não quer ser modificada, não quer ser trabalhada, e se mexer demais, quebra. Tá? A Gevurah, Uma pessoa sem flexibilidade. sem flexibilidade. A Gevurah é o carbono do aço, vamos dizer assim. Porque o aço, quanto mais carbono ele tem, mais duro ele é. Mas depois de um determinado nível de carbono no aço, ele se torna quebradiço. O aço bom é o aço que tem uma certa flexibilidade. Se ele for duro demais, ele não tem flexibilidade e ele não absorve aquele impacto e ele quebra. Então uma pessoa, por isso diz Provérbios, aquele que muitas vezes repreendido endurece sua cerviz, será quebrado sem que haja cura. Quebra definitivamente. É a diferença entre uma Maria mole e uma bolacha de creme cracker. A Maria mole, você estica. E quando você separa ela, não cai partes dela. Mas uma creme cracker, você quebra, ela é mais dura, ela não é flexível. Você quebra, vai pedaço para todo lado. Então, Então, quando chamar a gente de Maria Mole, não, porque a Maria mole tem que estar com mais Gevurah, ela tem que ter mais consistência. Uma coisa com muito resíduo é uma coisa sem consistência. Entendeu? Então é preciso encontrar o equilíbrio entre essa consistência, essa maleabilidade. Uma maleabilidade demais é uma coisa que não... Você vai usar a Maria mole para fazer uma estrutura, ela não é uma gelatina, não tem estrutura nenhuma. Ok? Então a textura dessas nossas relações está nessa interação entre o Hesed e o Gevurah. O sólido e o líquido. Tá? O sólido e o líquido. O líquido seria o Hesed e a Gevurah seria o sólido. As outras duas sefirot de baixo é o Netzach e Hod. Netzach eles traduzem como vitória, tá? Eles traduzem como vitória, mas eu vou colocar como atuação. Ok? Ela é o ímpeto. Ela está ligada ao ímpeto, ela está ligada ao ir. Fazer. Atitude. Então, Netzach significa atitude. Ok? Hod vem da palavra, as pessoas traduzem como reverberação. Alguns traduzem como louvor. Quando fala Rodul Adonai Kitov, está relacionado a tocar
a reverberar vem do tambor. E o que reverbera? O sino reverbera, o tambor reverbera, a corda do violão reverbera. Por isso o rod está ligado aos instrumentos musicais. Rodu significa adorar a Hashem, louvar a Deus com coisas que reverberam. A nossa corda vocal reverbera. O diapasão reverbera. Mas o que isso tem a ver com Netzach? Netzach vai e o rod pondera, ele reverbera. É uma ideia que reverbera na sua mente. Ela pensa duas vezes. Entenderam isso? Um sino... Acho que essas duas são as mais difíceis. Não são. Um badalo de um sino reverbera de um lado para o outro dentro do sino. Isso produz o som dele. Uma ideia, quando você fala assim, tem uma ideia, tem uma coisa que está martelando a minha cabeça. O que você quer dizer com isso? Você está pensando sobre aquilo. Isso, ela está reverberando, ela está ecoando. Se eu pudesse traduzir de outra forma, eu podia traduzir como eco. É algo que ecoa. Então, algo que ecoa, ela vai e ela vem. A corda de um violão reverbera de um lado para o outro. O Netzach não é isso. O Netzach é ir. Então, o Netzach fala, vamos. E o rod pergunta, por quê? Por quê? O rod pondera. O Netzach vai. Uma pessoa com Netzach é uma pessoa de atitude. Um exemplo disso é Pinhas. Pinhas teve atitude. Ele era... E isso está ligado à juventude, né? A atitude está ligada à juventude. Está ligado a fazer primeiro e pensar depois. Né? E ele foi lá e fez. Enquanto isso, Moshe e Aharon não fizeram nada. Poxa vida. Hashem parou a praga por causa do Netzach. Vai não, viu? Ah, tá. Eu quero falar com você. E Deus parou aquela praga. Por causa da atitude dele. Moshe e Aharon não pararam. Mas eu pergunto. Não teria sido melhor que todas aquelas pessoas continuassem fazendo o que estavam fazendo até que a última pessoa má morresse? Para que então aquela praga pudesse definitivamente purificar o povo daquela determinada centelha. Esse é o Rod falando. Por isso Moshe e Aharon não fizeram nada. Ele fala, não, é Hashem que mandou essa praga. Eu vou parar essa praga? Eu não vou parar. Algumas gerações seguintes, 300 anos depois, um descendente de Pinhas, chamado Eli, teve 2 filhos. Aliás, um dos 2 chamava-se Pinhas. E os filhos de Eli estavam fazendo a mesma coisa que os filhos de Israel fizeram no Egito, se prostituindo com as mulheres dentro do Mishkan. O Netzach dele mutilou o povo de Israel por si próprio, porque Hashem sabe como tirar um câncer. Você vai tirar o câncer e você tira a perna junto. Hashem sabe exatamente como retirar. De forma que aquela mesma centelha ele não conseguiu matar. Ele apenas retardou aquela centelha para o futuro. Quando Deus finalmente matou os filhos de Eli e o próprio Eli. Entenderam? Hashem tomou uma atitude ali. Quando nós não tomamos algumas atitudes, Hashem toma a atitude. Então uma pessoa com Netzach é uma pessoa com atitude positiva. Mas muitas vezes impensável. Mas ela não tem Rod. Ponderação. Não tem ponderação. Então o Rod equilibra o Netzach. Eu já vou chegar lá. O Netzach é uma pessoa com atitude, uma pessoa proativa, uma pessoa dinâmica, mas também uma pessoa imprudente. O Netzach pode se transformar em imprudência, porque ela vai primeiro, antes de pensar. Aquela pessoa que pula do trampolim
e depois vai ver se tem água na piscina. Primeiro mergulho. Se tem Chegada numa aventura. Se joga do avião e não dava sem paraquedas. cabelo. Então, é uma pessoa com Netzach. O Netzach, então, o lado bom do Netzach é uma pessoa positivista, uma pessoa que vai, que faz, mas é uma pessoa que ela pode também desenvolver o lado ruim, que é a imprudência. Vai primeiro e pensa depois. O Rode é a ponderação. O lado bom dele é que ele regula o Netzach. Ela, peraí, né? Esse é o lado bom. Ponderação, a pensar naquilo que vai fazer. Mas o Rode pode desenvolver uma característica ruim. É a indecisão. Uma pessoa. A estagnação. É uma pessoa que pondera. Não, louvar é uma aplicação, uma palavra que tem origem nela. Porque louvar tem a ver com falar, tocar. Todas as coisas que falam, que emitem som, reverberam antes. O som é a vibração do ar, né? Então o tambor, a corda do violão, a corda do piano, as cordas vocais reverberam. Então, no sentido do que eu estou aplicando aqui, o Rode é a reflexão mental sobre as coisas. Tá? A ponderação. Uma pessoa com muito Rode, ela não sai do lugar. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Não é? Ficar parado do que fazer errado. Exatamente, melhor ficar parado do que fazer errado. Ela pondera tanto, que o tempo passa, ela perde o time. Tem coisa que se você não fizer agora, você não vai fazer mais. Tem time, tem coisa que tem time. Entendeu? Vou ou não vou? O Netzach fala, vai. Sobre o Netzach, a minha filha tem na porta do quarto uma frase escrita assim: melhor o feito do que o perfeito. Sim, talvez. O Netzach pensa assim. O Rode fala, fez o contrário. Se não for perfeito, é melhor nem fazer. Exatamente. Igual que para. Exatamente. Se não for perfeito, é melhor não fazer. O Rode pensa. O Netzach fala, é melhor fazer do que não fazer, ainda que não seja totalmente perfeito. Ser ponderado, mas proativo. Exato, ser ponderado, porém proativo. Ser proativo, porém ponderado. Não fazer nada sem ponderar, mas não deixar que a sua ponderação resulte numa estagnação. Desespera a oportunidade. Faça a oportunidade. Construa oportunidades. Entendeu isso? Todas essas características estão em Hashem, são herdadas de Hashem. Mas elas estão em equilíbrio ou em desequilíbrio dentro de nós, quando aprendemos a ver que ela tem dois lados, o cara e a coroa, né? Sem nenhuma referência ao Keter. O cara e coroa dessa moeda. Entenderam isso? Pergunta até aqui? Bom, Onde que tem uma ponte para jogar dela? Que desilusão é essa? Você tá vendo, rapaz? Isso aí é o Rode, né? Ou é o Netzach, né? Desespero mesmo. É o Netzach. Vamos jogar da ponte. Só que o Rode fala, mas não agora, né? Amanhã. Essa noite não. Só não tem de se matar, pelo menos essa noite não. Já tá aí hoje, né? O Lobão tá na cidade. Tá. Bom, mas deixa pra lá. Vamos voltar aqui ao assunto. Depois a gente se perde aqui, tá vendo? Essa mente. As duas últimas Sefirot, eu vou colocar elas individualmente. Uma é a Tiferet, é a Sefirah que eu mais gosto. Tiferet. E a outra é o Isod, não Sod. Isod. Tá. Tiferet significa, eu já expliquei aqui, Tiferet significa beleza. Mas você vai... Não é porque você acha belo, não. Né? Não. É porque as pessoas com Tiferet, elas são pessoas, qual a palavra? Estetas, né? Pessoas que apreciam o belo, pessoas que gostam do bonito, sabe?
E o belo não é o belo visual, não é gostar do belo, o cantor. O belo do cabelo ruivo. Não é o cabelo descolorido. É o belo feio, né? Ele é o belo feio. O belo é o belo dos 5 sentidos. Então é o belo visual, o belo auditivo, o belo palatar, o belo olfativo e o belo tátil. Lembrei da palavra. Eu aprendi essa aí. Eu sabia que eu ia usar uma hora. O tátil. A beleza tátil. Ou seja, é melhor não traduzir Tiferet por beleza. Vamos traduzir Tiferet por prazer. Tá? Sim, mas toda beleza traz prazer, você concorda? Então, a beleza, quando a gente fala de beleza, a gente logo associa ao visual. Mas existem vários tipos de beleza. Então, é o prazer de tudo aquilo. É o cheiroso, é o macio, o gostoso, o saboroso. Hã? Se torna prazeroso. Então toda beleza produz prazer. Não é? É melhor você estar num lugar bonito do que num lugar feio, não é verdade? É melhor ser pobre num lugar bonito que ser pobre num lugar feio, não é verdade? Não é? Pobre, mas limpinho. Pobre, mas limpinho, não é isso? Então o Tiferet, exatamente, cheiroso, arrumado. O Tiferet, ele é a característica do belo. É a característica do excelente. É a característica do perfeito. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que tem Tiferet é uma pessoa que faz tudo com excelência, que prefere fazer perfeito, uma pessoa que faz as coisas bonitas. Ela é uma pessoa, muitas vezes, vaidosa. Mas uma pessoa com Tiferet, ela se torna uma pessoa também muito ligada ao prazer. Muito ligada ao prazer. Então, ela é uma característica traiçoeira. Porque o Tiferet, ele nos liga aos aspectos animais da nossa alma. Ou seja, ele liga a gente aos 5 sentidos do corpo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, uma pessoa que tem essa característica desenvolvida, ela pode migrar para 2 lados da coisa. Número 1, o lado positivo de não gostar do que é feio, de não gostar do que é sujo, de não gostar do imperfeito. Pessoa perfeccionista, pessoa que faz tudo para ficar melhor. Ela tem a característica da excelência. Mas ela também pode ser uma pessoa muito apegada aos prazeres. Então, uma pessoa que é muito ligada ao Tiferet é uma pessoa que pode desenvolver a promiscuidade, é uma pessoa que pode desenvolver a luxúria, é uma pessoa que pode desenvolver o consumismo, é uma pessoa que pode desenvolver uma... Como é que eu vou expressar isso? Uma pessoa que como é que eu vou dizer? Aquela pessoa que gosta só do valioso, entendeu? É uma pessoa muito... que desenvolve a cobiça. São características ligadas ao Tiferet. São pessoas com um apego excessivo por aquilo que dá prazer a um dos seus 5 sentidos ou a todos eles. Uma pessoa que se aproxima de você só para tirar vantagem, seria isso? Não. O Tiferet está ligado ao você próprio, ao desejo. Ela está ligada ao desejo. Vou me importar com você se você puder me dar algo em troca. Não. O Nessa está ligado aos 5 sentidos. Você só está com alguém que te dá prazer. Entende? Então o prazer, a interação. O Tiferet pode tornar uma pessoa snob, por exemplo. Uma pessoa snob. Sabe, uma pessoa que não se mistura com a ralé? Não se mistura. Não misture com essa gentalha. É uma pessoa que ela é uma pessoa fascinada pela beleza. É uma pessoa hipnotizada pela beleza. Então ela é uma pessoa também sedutível. Porque ela é governada pelo prazer. Então o prazer, e por isso que eu falo que eu gosto, porque o prazer, o Tiferet, é uma das interações de Deus com o mundo. Tudo que Hashem faz é belo. Nem tudo que é belo é Hashem que faz. Mas tudo que Hashem faz é belo. E o belo de Hashem não é o belo do ser humano. Por exemplo, o belo do ser humano está ligado à simetria.
em muitos aspectos. Os grandes pintores, eles estudavam a simetria do rosto. Mas não há nenhum rosto simétrico no mundo. Nenhum rosto. Se você pegar o teu rosto aqui, colocar um espelho aqui, e o espelho refletir um lado do seu rosto igualzinho a esse aqui, você não vai se reconhecer. Tente fazer isso no Photoshop. Coloque um rosto espelhado, você vai ver que não é mais você. É um rosto espelhado. Porque há uma pequena diferença entre o lado esquerdo e o lado direito do seu corpo, de uma forma geral. Mas eu já vi um estudo dizendo que quanto mais simétrico é o rosto de uma pessoa, mais ela é considerada bonita. Não, mas não essa simetria de um lado ou de outro. Sim. É a simetria da medida dos olhos para o nariz, do nariz para a boca, da boca para o queixo e assim por diante. Que é a medida da perfeição. Que é aquela forma do caramujo, sabe? Aquela forma imperfeita. Os romanos usavam essa equação para fazer, por exemplo, as colunas. Elas não eram completamente retas, elas tinham uma leve curvatura. É a equação da perfeição. Mas, por exemplo, uma árvore é totalmente assimétrica, não existe uma árvore simétrica. E é isso que faz da árvore tão bela. Um horizonte nunca é simétrico. As montanhas não são simétricas, as nuvens não são simétricas, o mar não é simétrico. Nada na natureza é simétrico, mas ele é perfeito e é belo. Entendeu? Então, ela manifesta a natureza divina. Então, a beleza manifesta a natureza divina, a limpeza manifesta a natureza divina, o valor revela a natureza divina. E o Tiferet está ligado às duas características da majestade. Quais eram? Vocês lembram delas? As duas características da majestade: a excelência e a nobreza. Nobreza é desenvolvida uma pessoa nobre. Uma pessoa nobre é uma pessoa que não se preocupa com coisas medíocres. O nobre não é o nobre. O nobre é aquele que as coisas inferiores não o incomodam. Ele está acima das coisas inferiores. Uma pessoa nobre retribui o mal como o bem. Uma pessoa nobre. Entende? A excelência é a capacidade de fazer a coisa de forma perfeita. Com excelência. Da melhor forma possível. Tá? O Tiferet. Os muçulmanos dizem que a beleza é uma das expressões divinas nesse mundo e por isso eles enfeitam suas mesquitas de forma tão ornamentada. Precisa ser caro, precisa ser bonito, precisa ser suntuoso na visão islâmica. No judaísmo isso não existe. A relação com Hashem hoje ela está muito mais ligada me fugiu a palavra, a austeridade. A religiosidade judaica hoje, principalmente por influência da Hassidut, essa linha da Hassidut está muito ligada à austeridade. Embora outros movimentos judaicos não estejam ligados à austeridade, estejam ligados ao mais suntuoso antigamente. Ok? Bom, o senhor não cheguei ainda. Hã? Você colocou as 3 primeiras como intelectuais, as 4 seguintes como emocionais e diferentes. Eu não vou classificar, prefiro não classificar, não tem uma classificação aqui. E eu vou dizer também que essas duas de baixo, elas são emocionais, porque elas estão ligadas ao ímpeto, mas elas estão ligadas à interação, estão ligadas à atitude, ok? Mas poderiam ser motivas, as sefirot motivas, aquela que vai e aquela que freia, o acelerador e o freio. Entende? Essas daqui não. Essas daqui, elas têm uma ligação direta com a coroa. Tá? Então veja, como uma alma chega nesse mundo, né? Explicando a Hassidut. Os racídicos entendem que a alma vem para cá, depois ela, pela relação sexual, ela ganha corpo, da'at,
ela desenvolve suas características corpóreas uterinas e então frutifica. Ok? Então é o caminho do ser humano a esse mundo. Então, o Da'at é o conhecimento, a formação e a frutificação. A formação está beleza. A formação não está beleza. Então, é a forma. Então, por exemplo, uma árvore tem lá, ela floresce, então ela é fecundada, o gineceu, o Androceu estudaram lá em botânica, passarinho vem, fecunda ela pela polinização, a abelha, o passarinho. Aquela flor, ela se torna, ela cai suas pétalas, forma o fruto desenvolve aspecto, o fruto desenvolve aroma, o fruto desenvolve textura, o fruto desenvolve, falei já, aroma, sabor, aspecto, textura e, não, as 5 coisas do o fruto não tem audição, faltou audição, né? Não tem barulho que cai. Então, o fruto desenvolve 4 características do Tiferet para então ser colhido. Então, uma coisa que você tenta trazer a esse mundo passa pelos mesmos processos. Primeiro ela é concebida, depois ela é gestada, por isso que o Tiferet fica, se eu colocar o ser humano aqui, o Tiferet fica no ventre. No ventre é onde você come e a comida dá prazer. Logo, você sente a beleza, o prazer com o ventre. O ventre é um símbolo do prazer. A amargura, né? Também está ligado ao ventre. Fala que ela era doce aos meus lábios e amarga ao meu ventre, lá em Apocalipse, naquela visão do João, do livrinho. Então, é no ventre que a coisa ganha forma. Então você tem uma ideia, você embeleza aquela ideia, você dá uma forma, um aspecto para aquela ideia, você imagina aquela ideia, você prepara aquela ideia de uma forma excelente, e essa ideia então nasce. Então a palavra Isod significa fundamento, e ela, dentro do bonequinho que representa o ser humano, ela está localizada na área genital. Porque a área genital está relacionada à reprodução e ao fruto. Então, o que é o fruto? Essa sefirá é a sefirá que realmente importa. É a sefirá que realmente importa. Porque no fundo, tudo que existe nesse mundo nasceu. Então Hashem concebeu o universo, gestou o universo e trouxe o universo à existência. E quando ele trouxe, já estava pronto. Hashem estava, metaforicamente, grávido do universo. Então você está grávido de uma ideia. E quando ela nascer, ela vai precisar frutificar. Então por que ela é a sefirá que realmente importa? Porque na prática, as coisas que existem precisam nascer. Isod. Quem tem Isod tem o quê? É uma pessoa que dá fruto. É uma pessoa que faz. É a prática. É a prática. Não, ela desenvolve. Ela frutifica. Não, ela prolifera. Ela dá. Tudo que ela faz dá fruto. Tudo que ela toca vira ouro. Tipo Yosef. É tipo Yosef. Por isso que Yosef é chamado ramo frutífero. Por isso ele é chamado, meu filho é um ramo frutífero. Tá? Então, dá fruto. O fruto é a sefirá, que é a principal característica divina, porque é o que traz à existência a capacidade de fazer algo existir e fazer algo crescer.
Então, uma pessoa que tem o Isod é uma pessoa que traz a esse mundo coisas. Mas eu posso trazer a esse mundo coisas boas e coisas ruins. Ela tem a capacidade de reproduzir-se, de proliferar. Então, essa é uma sefirá interessante porque ela tem a mesma atitude, só que para os dois lados. A atitude de proliferar. Mas veja bem, uma célula se divide e ela o tempo todo se divide para que uma célula vá morrendo e outras vão nascendo e ela faz crescer. Mas uma célula que cresce desordenadamente é um câncer. Então o câncer é frutífero também. Não é? O câncer é frutífero. Então o fruto, exatamente, ela é frutífera. Então, Yeshua vai falar, o Rav Yeshua vai falar que aquele que não dá fruto é cortado. Então, você tem sabedoria, você tem inteligência, você tem uma percepção espiritual, você tem bondade, você tem gevurá, você tem resistência, você tem a disciplina. Você é uma pessoa atuante, você é uma pessoa ponderada, você é uma pessoa que gosta do belo, mas no fim o que você fez? Não fez nada. Você não trouxe nada para esse mundo. Você não produziu. E se o homem foi colocado no mundo, fala, sede fecundos e enchei a terra, ele não estava falando só de ter filho, ele estava falando sede fecundos. Ou seja, seja prolífero, produza, seja um multiplicador. Faça diferença, traga coisas à existência. Por exemplo, ide e fazer discípulos. É o fruto. Se você faz uma coisa e a coisa não cresce, a coisa não frutifica, a coisa não dá fruto, então, na prática, você não está fazendo nada. Você pode ter todas as características divinas em você, mas você não tem a principal delas, que é a que realmente vai trazer o fruto a esse hemisfério aqui, que é o Malhut, que é esse mundo onde a gente habita. Bom, mas ao mesmo tempo, essas sefirot, elas têm a capacidade de unir o Malhut e o Keter, de forma que se eu desenvolver essas características em mim de uma forma equilibrada, eu então estarei unindo o Keter e o Malhut, não criando uma linha reta, mas realmente curvando essa linha e trazendo elas para o mesmo lugar. Então, qual é a menor distância entre dois pontos? Alguém vai dizer, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Mas de fato não é. A menor distância de dois pontos é distância nenhuma. Eu pego uma folha e faço 2 pontos. Qual é a menor distância de 2 pontos? É dobrar a folha. Essa é a menor distância de 2 pontos. É isso que Einstein quer dizer quando ele fala da teoria da relatividade, quando ele fala que, na verdade, os corpos curvam o espaço-tempo de forma que uma bolinha é atraída pela maior que está no centro da toalha. Então, quando eu consigo, através da minha interação com o sagrado, unir essas duas características, o Keter e o Malhut, é quando o homem, o Hashem e o homem tornam-se uma única substância. Diga. Elas têm umas cores também, cada uma. Tem. Essas cores é para diferenciar, e aí já é um nível de mais místico, assim, que eu não vou entrar. Eu estou usando só um nível, assim, superficial, IOU, e não estou falando, por exemplo, de como trabalhar essas. Não estou falando de como trabalhar, não dá tempo hoje. Podia fazer, né? Podemos fazer como trabalhar. Aí você podia fazer um programa sobre cada um. Podemos fazer um programa sobre cada um. Tá? Esse é o tipo de síntese, né? Que é interessante a gente conseguir se identificar. Vamos conseguir esse equilíbrio sempre. Sim, exato. Mas a questão é como conseguir. Então aí tem exercícios. Então como é que essas características... Para que lado nós estamos pendendo?
Exatamente. Mas é por isso que a interação entre as sefirot são importantes. Uma pessoa que tem, por exemplo, que é uma pessoa avarenta, como é que ela vai resolver isso? Ela vai agredir sua própria característica e ela vai dar sem querer dar, por exemplo. Uma pessoa que tem o receio demais, ela vai ter que aprender a dizer não. E uma pessoa com gevurá demais vai ter que aprender a dizer sim. Eu acho que trabalhando essas sefirot, a gente vai conseguir, você vai conseguir fazer a pessoa se enxergar a personalidade dela dentro dessa sefirot. O autoconhecimento. E aí você vai ter o autoconhecimento e aonde a gente vai, através delas, a gente vai conseguir ter esse equilíbrio. Então, as sefirot, ela... Que se jogar da ponte. Elas estavam nesse jogo. Então, as características da gevurá, elas eu tenho que entender, eu tenho gevurá. Então eu vou atuar, eu vou usar essa gevurá de uma forma positiva. Eu tenho gevurá, então eu vou usar de uma forma positiva. Eu tenho atuação. Veja, se eu coloco netza e gevurá, o que eu tenho? Atitude e a resistência para a atitude traz o quê? Perseverança. Porque não basta você dar um tiro de 100 metros. São 42 quilômetros uma maratona. É mais importante manter-se andando. Com uma pessoa motivada. Diga ao povo que marche. Ok? O Hesed e o Hod vai ajudar uma pessoa a pensar 2 vezes antes de dar, antes de ceder, antes de se livrar de algo. Ela vai pensar. Entendeu? Por isso que uma boa tzedakah é aquela que é pensada e não aquela que é ou totalmente espontânea ou que ela é motivada naquele determinado momento. No calor da emoção. É por isso que os líderes religiosos usam tanto de artifícios para tornar a pessoa vulnerável naquele momento, para que ela dê. Porque se ela for para casa, ela não dá. Não deixa pensar. Quantas vezes eu já vi pessoas que Deus se arrependeu, falou, deu a chave do carro no dia seguinte e falou, pô, pastor, eu não sei, eu não queria dar. Já vi pessoas fazerem isso. Trabalhou emocional, fez com que ela perdesse as resistências emocionais. Foi, entendeu? Por isso que a boa tzedakah não é aquela movida pela emoção momentânea, é aquela que você pensa, decide e pensa como fazer. Fala, eu vou fazer por causa disso, porque eu quero. Você tem um motivo, entendeu? Então todas as sefirot precisam se interligar. E uma, na verdade, vai trabalhar para aprimorar a outra. Então, uma vai precisar da outra. E por isso, elas são todas ligadas por linhas. Tá? Tem gente que vai fazer mais linha. Vai ligar essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa. Não, é uma ligação infinita. Entendeu? Oi? A gente pode estar trabalhando elas. Claro que pode. Bom, e aquilo que a gente chama de aplicação da Sefirot são as Midot, que é uma outra aula. Midot são traços, qualidades. Os frutos do Espírito, por exemplo, são as Midot, e não as Sefirot. As Midot. Benevolência, paciência, domínio próprio. O domínio próprio, por exemplo, que é uma Sefirá, que é uma Midá. Midot é plural de midá, não é amidá, é midá. Também não é medá, é midá. Amidá do... não é mais forte do que eu. Amidá do domínio próprio está ligado a Gevurá. Uma pessoa que tem Gevurá. Quem é forte? Diz os nossos sábios. Quem domina a si mesmo. Entende? Então, a benevolência está ligada ao Hesed, e assim por diante. Então, desenvolver as Midot é estabelecer o equilíbrio das Sefirot na nossa vida. Então, a ferramenta para equilibrar as Sefirot é a construção das Midot, dos traços na nossa personalidade,
que se faz por meio de exercício. Por exemplo, tem uma midá, que eu gosto sempre de citar ela como exemplo, que é a Mehunat Nefesh. Mehunat Nefesh é a tranquilidade. É a... Hã? Não. Paz é Shalom. Mehunat Nefesh é a tranquilidade. Por exemplo, sabe quando você está esperando o ônibus e você fica olhando para ver se o ônibus está vindo? É diminuição da ansiedade. É diminuição da ansiedade. Então, por exemplo, se você olhar para o ônibus várias vezes, será que ele vai vir mais rápido? Se você apertar 2 ou 3 vezes o botão do elevador, ele vai subir mais rápido? Então, pode até travar, na verdade. Então, essa característica da Mehunat Nefesh é um exemplo de que você pode desenvolver uma midá na sua vida. Por exemplo, você aperta o elevador, você afasta dele e espera ele chegar. E esse é o exercício. Não apertar 2 vezes o botão do elevador. Apertar uma vez só. Porque se você sair e apertar de novo, que é uma coisa irracional, completamente burra da nossa parte fazer isso, não vai fazer ele andar mais rápido. Então, não fazer desenvolve a Mehunat Nefesh. Não olhar para ver se o ônibus está vindo, desenvolve a Mehunat Nefesh. E assim... o ônibus ir embora, porque você não olhou. Não faz. Ele vai chegar. Se você estiver no lugar certo, ele vai chegar. Mas que é mais irritante você tocar a campainha várias vezes a pessoa... Isso, né? Não, mas você pode tocar a campainha, mas não pode tocar a campainha uma vez só e ir embora. Tem que tocar 2 vezes, pelo menos, né? Tá bom? Mas é diferente, a campainha... não, porque ontem ele veio em cá, tocou a campainha e foi embora. Era ele ontem. Toquei, achei que talvez ninguém tivesse, eu fui pra cima. Aquele pote, o que é aquele pote? Quelipotes são cascas, isso aí já é uma outra aula. São cascas de obstrução. São, por exemplo, as quelipotes são aquilo que a Sefirot pode desenvolver. Sim, tirando nossas quelipotes. Quelipote é cascas. São cascas. Então, por exemplo, certas cascas que temos em nós, elas obstruem a nossa relação com o sagrado. Por exemplo, eu falei da glutonaria, né, e da bebedice, é uma casca. É uma clipá. É uma casca. O pecado é uma casca. Eu falo que os pecados promovem a separação entre vós e o vosso Deus. Então as clipotes são características negativas que desenvolvemos na nossa alma e que de uma certa forma é o colesterol ruim da nossa interação com o divino. Ela vai obstruindo essas artérias espirituais até que nós obstruímos nossa relação com Deus. Essas são as clipotes. Ok? É isso. Até o nosso próximo encontro e Shabbat Shalom.